Olá, seja bem-vindo ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês mais 5 obras da nossa Volta ao Mundo em 50 livros. Então, fique aqui comigo que você não vai se arrepender. A primeira escritora de hoje é Mariana Enríquez, que também é jornalista, nascida em 1973 na Argentina. Em 2019, foi agraciada com o prêmio Herald, que é um prêmio muito prestigiado da literatura de língua espanhola, com o livro Nuestra parte de noche, ou Nossa parte de noite, com tradução para o português. Contudo, não é esta a obra que é trazida no Desafio da Volta ao Mundo, e sim As Coisas que Perdemos no Fogo. Essa aqui é uma coletânea de contos que traz então 12 narrativas e eu vou compartilhar a sinopse com vocês. Em um primeiro olhar, as histórias de Mariana Enríquez parecem absurdas, ambientadas em um mundo surreal. Mas não é preciso avançar muito na leitura para que esse mundo se torne quase palpável. O que as histórias revelam é a transformação do cotidiano em pesadelo. Personagens e lugares aparentemente corriqueiros ocultam experiências insólitas. Mulheres que ateiam fogo em si mesmas. Jovens entediadas ou dominadas pela raiva e pela angústia. Uma criança assassina. Pactos sombrios. Casas abandonadas. Magia negra. Superstições. Sumiços. Paixões. Decepções. Em um universo de pessoas comuns e outras socialmente invisíveis, a existência de todos sucumbe ao peso da culpa, da compaixão, da crueldade e da simples convivência. Então aqui a gente vai encontrar contos com temáticas que não são tão habituais assim. A Mariana, poderíamos pensar que não tem papas na língua para dizer algumas verdades que são difíceis de engolir. E ela traz aqui o retrato de uma Argentina muito diferente daquela que a gente conhece. Eu me lembro de ter gostado muito quando eu fiz a leitura dessa obra, porém, não são textos facilmente digeríveis. São textos que você precisa parar, refletir e tentar continuar a leitura. Porque conforme a sinopse já nos diz, os temas aqui são pesados. De qualquer forma, fica aqui a minha indicação para As Coisas que Perdemos no Fogo. O próximo país representado é o Paquistão, com Tariq Ali, um escritor que, entre muitas outras coisas, também é historiador e ativista, nascido em Lahore em 1943. Ele ficou muito famoso por ter escrito, ao longo de cerca de 20 anos, o Quinteto Islâmico, que é uma série de livros que traz o Paquistão como pano de fundo e tudo o que o cerca. E ele ganhou com o primeiro volume, que é A Sombra da Romanceira, o prêmio Arcebispo San Clemente, um prêmio espanhol em 1949. Além deste primeiro título, seguiram-se O Livro de Saladino, A Mulher de Pedra, Um Sultão em Palermo e, por fim, o livro que representa o país aqui no desafio, A Noite da Borboleta Dourada. Aqui nós temos a seguinte sinopse. A Noite da Borboleta Dourada conclui o Quinteto Islâmico, a elogiada série de romances históricos de Tariq Ali, escrita no curso de mais de 20 anos e traduzida para uma dezena de línguas, completando um panorama épico que começou na Espanha mourisca do século XV. O romance que conclui a série se desloca entre as cidades do século XXI, de Lahore a Londres, de Paris a Pequim. O narrador recebe certa manhã um telefonema que lhe cobra uma dívida de honra. O credor é Mohammed Aflatun, conhecido como Platão, um pintor irracível, mas talentoso que mora num Paquistão, onde a dignidade humana se tornou uma ruína. Platão, que antes se especializava em fugir dos refletores, agora quer ter sua história contada.
À medida que a narrativa se desenvolve, conhecemos a amiga londrina de Platão, Alice, ex-pintora, agora famosa crítica de música em Nova York. A senhora Latif, atrevida dona de casa, e cuja predileção por generais a obriga a fugir para os salões intelectuais e sofisticados de Paris, onde se torna celebridade da noite para o dia, saudada como Diderot do mundo islâmico. E ainda Jindé, a borboleta dourada do título, o primeiro amor do narrador. Então aqui é um gostinho do que você vai encontrar se você fizer a leitura deste livro aqui. Eu ainda não fiz a leitura dessa obra, então eu não sei mensurar o impacto de não ter lido os outros 4 livros antes de ler esse aqui. Mas eu preciso confessar que a sinopse me deixou muito interessada. Me conta aqui nos comentários, você já leu algum dos livros que compõem o Quinteto Islâmico? O nosso próximo escritor é um dos mais famosos da Islândia. Nascido em 1902, Halldór Laxness tem uma extensa carreira como escritor e em 1955 foi homenageado com o Prêmio Nobel de Literatura. Faleceu em 1998, aos 95 anos. E a obra que o representa aqui no desafio é uma das suas mais importantes, Gente Independente. Aqui nós vamos observar um épico da literatura. Gente Independente narra a saga de Bjartur Johnson, não sei se é assim que fala, um camponês da Islândia, que após 18 anos trabalhando e vivendo na propriedade do intendente de Miri, consegue dar entrada na compra de seu próprio terreno e se vê livre da servidão. No espaço recém-adquirido, ele constrói a casa estival, onde passa a viver com Rosa, sua esposa, que teme as lendas sobre as possíveis assombrações que infernizam a vida dos moradores do lugar, impedindo seu progresso. Turrão, Bjartur se mantém alheio às crendices e luta por sua independência. Sua determinação se mostra ainda mais necessária quando Rosa morre após ter uma menina cuja paternidade é duvidosa. Firme em seus propósitos, o camponês acolhe o bebê, suplanta a viuvez precoce com uma segunda união e supera as inúmeras dificuldades que se seguem, das intempéries climáticas às dívidas que contrai. Como a natureza e seu desejo de autossuficiência o impelem a manter-se um homem rude, é somente a relação com Asta, a suposta filha de seu primeiro casamento, que o transformará de forma definitiva. Com seu texto predominantemente atemporal, Gente Independente celebra o reencontro do homem com seus instintos e temores mais primitivos. Então, se você já leu Gente Independente, me conta aqui nos comentários. Eu ainda não li, mas depois de ler a sinopse, fiquei bastante interessada na obra. Mais uma mulher aqui na nossa lista. Dessa vez a escritora Katherine Mansfield, nascida em Wellington, na Nova Zelândia. Katherine morou na Nova Zelândia por um tempo e também morou em Londres, e ela se apaixonou pela cidade inglesa. Tanto é que, quando retornou para a Nova Zelândia, não conseguiu mais se adaptar àquela realidade e voltou para a Europa. Ela deixou uma vasta obra de contos e foi tão importante que influenciou outras grandes escritoras, como Virginia Woolf e Clarice Lispector. No desafio, a proposta é a leitura de Katherine Mansfield. Então, qualquer livro que você tiver que traga contos da autora caracterizará o desafio como cumprido. Eu li A Festa ao Ar Livre nessa edição lindíssima feita pela Tag. Vou mostrar ela para vocês. Essa foi a obra que eu li. E nós temos a seguinte sinopse: Morte e vida, relações familiares e angústias da vida íntima em uma coletânea de contos indispensáveis.
Os contos deste livro têm enredos aparentemente triviais, oferecendo vislumbres da vida das pessoas e das famílias. Apreciadora da arte impressionista, Mansfield adota dela a inserção de símbolos que reverberam na narrativa e passagens descritivas que formam quase uma pintura, quase uma natureza morta. Suas ricas descrições, cheias de detalhes e atenção para as cores, a luz, o tempo e outros aspectos físicos, nos permitem entrar no mundo das personagens. Observando o livro aqui um pouco antes de gravar o vídeo, eu percebi que eu fiz várias anotações, como interessante, parece análise minuciosa de uma pintura, tenho dificuldade de compreender o não dito de Mansfield, muito bom, duplo sentido de travessia, entre outras anotações que eu fiz aqui durante a minha leitura. Então eu posso afirmar que eu gostei de conhecer os contos da autora e deixo aqui a minha recomendação. Se você ainda não leu nenhum conto da Katherine Mansfield, essa edição aqui tem alguns muito interessantes. E se você já leu, me conta nos comentários, você tem um conto favorito da autora? O nosso próximo autor nasceu na Jamaica em 1970 e ele é Marlon James, um escritor que, inclusive, já esteve no Brasil em 2017, participando da 15ª edição da Feira Literária de Paraty, a Flip. E ele ganhou, em 2019, um prêmio muito prestigiado da língua inglesa, o Man Booker Prize, por esta obra aqui, Breve História de 7 Assassinatos, que, como vocês podem perceber, tem uma ironia no título. Afinal, um livro de mais de 700 páginas não pode ser considerado breve. Aqui, a sinopse diz o seguinte para nós. Em 3 de dezembro de 1976, às vésperas das eleições na Jamaica e 2 dias antes de Bob Marley realizar o show Smile Jamaica, para aliviar as tensões políticas em Kingston, 7 homens não identificados invadiram a casa do cantor com metralhadoras em punho. O violento ataque feriu Marley, a esposa e o empresário, entre outras várias pessoas. Poucas informações oficiais foram divulgadas sobre os atiradores. No entanto, muitos boatos circularam a respeito do destino deles. Breve História de 7 Assassinatos é uma obra de ficção que explora esse período instável na história da Jamaica e vai muito além. Marlon James cria com magistralidade personagens, assassinos, traficantes, jornalistas e até mesmo fantasmas, que andaram pelas ruas de Kingston nos anos 1970. Dominaram o submundo das drogas de Nova York na década de 1980 e ressurgiram em uma Jamaica radicalmente transformada nos anos 1990. Um tour de force brilhante e arrebatador. Eu ainda não li essa breve história aqui de 7 assassinatos, mas eu gostei bastante do enredo e pretendo fazer a leitura o quanto antes. Mas e você? Me conta nos comentários, gostou da seleção de hoje? Não esquece de deixar aqui qual foi seu livro favorito desses apresentados, aquele que te deixou com mais vontade de ler, ou então, se você já leu algum deles e qual é a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo!